for ver essa live, não sei, não tenho certeza se eu vou conseguir deixar ela salva, mas a gente vai aprender hoje como criar um mood board. E para que serve um mood board? O mood board é um painel, vamos aqui, deixa eu só fechar que eu estou falando aqui, tá dando delay. Então vamos lá. Antes de mais nada, o mood board ele vai te ajudar a criar uma identidade visual para sua marca ou para a marca do seu cliente, tá? Então o mood board praticamente é isso. Vai te ajudar nesse processo de criação para você ter as suas ideias, para melhorar aí nas suas ideias, porque muita gente fica preso ali e não consegue andar, né? Não consegue, não sabe qual é o primeiro passo a dar. Então, o mood board ele serve para isso, para a gente dar os primeiros passos para criar identidade visual e para a gente apresentar um projeto para o cliente. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando sobre identidade visual. A identidade visual, já falei algumas aulas aqui para vocês, só para pincelar aqui mesmo para a gente entender o que é identidade visual. Pode ter gente que está chegando e não sabe ainda o que é. Então, identidade visual é um conjunto de elementos gráficos e visuais que representam uma marca, né, e seus valores. Por exemplo, aqui eu até coloquei exemplos aqui do lado da Pizza Hut, da Coca-Cola, do McDonald's. Então, esses elementos visuais representam a marca. Aqui na Pizza Hut tem aquele, como se fosse aqui a parte da frente da loja deles, né? Então, eles colocaram ali em cima. A Coca-Cola não é um logotipo, é um logo, mas eles têm a tipografia bem definida e esse é o elemento que faz a gente lembrar da marca, é claro, com o nome Coca-Cola já é bem reconhecido. E o McDonald's também. E todos esses têm uma coisa em comum, que é a cor vermelho. Hoje a gente não vai focar muito sobre cores aqui, mas só para a gente entender o que é identidade visual. Então, todos esses elementos aqui, o M representa o McDonald's, o logo representa o McDonald's, as cores representam o McDonald's, igual na Pizza Hut, igual na Coca-Cola. Então, são os elementos que representam aquela marca. Aquilo é como a marca ela quer ser reconhecida e ser lembrada pelas pessoas, né, pelos seus clientes. Então, ela vai ser lembrada pelo quê? Pela cor dela, pelos elementos que ela representa. Então, quando você vê a Pizza Hut, você vai lembrar também da fonte dela, porque ela tem um trabalhado diferente. Você vai lembrar da cor e você vai lembrar desse elemento gráfico que eles têm em cima do nome, tá? Então, identidade visual torna a marca conhecida e reconhecida no mercado. Primeiro ela vai se tornar conhecida e depois ela vai ser reconhecida e lembrada pelo aquele logotipo dela ou aquele logo. Tá? Então, tem diferença entre logo e logotipo, já expliquei aqui para vocês. Tem uma aula sobre isso até no meu curso, mas não é disso que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. O que é um mood board? Então, mood board é um quadro de ideias. Na verdade, assim, ele aqui fora do Brasil, ele significa quadro de humor, mood board, tá? Então, a gente usa essa palavra em inglês, aqui a gente usa para criar design. Então, aqui a gente usa como quadro de ideias. Então, ele é feito por referências, como fontes, elementos, texturas, cores. E aí, nesse quadro, a gente vai mostrar a ideia que a gente quer passar, ou para a gente mesmo, algo que a gente queira criar, né? Ou para o nosso cliente. Por exemplo, você tem um projeto para apresentar para um cliente, ele pediu um logotipo, e aí você não sabe como passar essa ideia para ele. O mood board ele pode ser feito tanto no papel quanto aqui no digital. Então, você pode fazer ele aqui dentro do Canva. Então, antes de mais nada, a gente vai usar o Canva para montar esse mood board, mas ele pode ser feito em colagens num papel também, se você preferir, tá bom? Agora é tudo muito digitalizado, então eu prefiro usar aqui dentro mesmo do Canva e criar dessa forma, tá? Então, vou mostrar o passo a passo para a gente criar como se estivesse criando uma identidade visual para um cliente, tá? Então, vamos lá. Mostrar suas ideias para criar uma identidade visual, mostrar um projeto para um cliente. Deixa eu arrumar aqui que ficou cliente. Ou para você mesmo, né? Então, você, por exemplo, tem gente que usa, até coloquei aqui, ó, tem arquiteto usa, eles usam para moda, design gráfico usa, consultora de estilo. Então, se você, por exemplo, é uma consultora de estilo,
e aí você quer mostrar para sua cliente como você quer que ela se vista, aí você vai juntar todas essas referências que eu falei de fontes, de elemento, de textura, de cores, e aí você vai passar essa ideia para ela. E assim fica muito mais fácil para a pessoa entender do que você falar, ó, agora você vai usar vermelho e verde, ou vermelho, e a pessoa não sabe exatamente como funciona. Você vai explicar para ela dentro de um quadro de mood board. Você vai colocar referências de cores, você vai colocar foto, eu vou mostrar para vocês aqui mais na frente. E aí você vai conseguir passar essa ideia melhor. É a mesma coisa para um cliente. Então, quem é designer usa para a gente passar para um cliente a nossa ideia de como vai ser criada aquela identidade visual e o porquê a gente está utilizando aqueles elementos. Então, vamos lá. Aqui, a primeira parte é a gente conversar com o cliente e pegar o briefing dele, tá? Então, a primeira coisa, o que é o briefing? O briefing é um formulário que o cliente vai preencher para você e vai passar tudo que ele quer, ó. Eu quero uma marca alegre, eu quero uma marca que passe segurança, eu quero uma marca divertida, eu quero usar fontes assim. Então, você vai passar um formulário para ele, pedindo para ele o que ele quer na marca dele, o que ele quer e como ele quer que a marca dele seja reconhecida. Então, esse é o briefing. O briefing é todo o detalhamento do que o cliente quer para aquele projeto, no caso aqui, para a identidade visual. Então, antes de você começar, se não é para você, você vai precisar pedir um briefing para o cliente. E aí, monta o mais detalhado possível esse briefing para você já começar a ter as suas ideias. Então, eu coloquei aqui mais ou menos. O meu cliente passou que ele quer criar uma marca de pet shop, que ele quer cores quentes ou pastéis, ele quer uma sugestão de nome, ele quer desenhos, ele quer fontes divertidas, ele quer trabalhar com texturas, ele quer que envolva amor, porque pet shop tem aquela coisa de pessoas e animais, então ele quer que envolva amor, ele quer que coloque elementos, então tudo isso é o que o cliente me passou. Então, a partir daí, eu vou começar a criar o projeto dele. A partir daí, eu vou começar a criar o meu mood board para eu explicar e mostrar para ele tudo que vai ser feito, tudo que vai ser criado e o que eu estou pensando. Quais são as cores que eu quero trabalhar, quais são as cores que eu vou usar, quais são os elementos. E aí, eu vou justificar para o meu cliente tudo aquilo que eu colocar no meu mood board, tá? Então, vamos lá. Briefing, primeira etapa aqui. A segunda etapa é mostrar realmente o mood board aqui. Então, o que eu fiz? Com aquele briefing que ele me passou, todo esse briefing aqui que ele quer um pet shop, elementos, fontes divertidas, desenhos, ele quer trabalhar texturas. Então, eu peguei tudo isso daqui e eu criei o meu mood board, que aí eu vou passar para ele. Então, ele quer trabalhar com cores quentes. Então, separei aqui algumas paletas. Ele pensou, talvez, trabalhar com cores frias também. Então, separei uma paleta de cores frias, cores quentes, para eu mostrar para ele. Separei algumas referências aqui de cores quentes, né? A maioria das pessoas. Então, aí tem a segunda parte, que é a gente pesquisar. Então, toda vez que você está criando uma identidade visual para você, para o seu cliente, você vai pegar referências. E aonde você vai pegar essas referências? Você vai pegar dentro do Pinterest, do Google. Então, eu uso mais lá o Pinterest. Aí você digita lá o que você está procurando, por exemplo, pet shop, e aí você vai encontrar várias referências, e aí você vai pegando inspirações, tá? Porque aí, a partir dessas inspirações, você vai criar a sua identidade visual. Você não vai pegar um logotipo lá pronto e vai copiar e entregar para o seu cliente, você vai usar como inspiração. Tá bom? Então, eu fui lá dentro do Pinterest, faz sempre isso. Até quando você for criar um post, eu faço isso. Às vezes eu tô aqui quebrando cabeça e eu começo a dar uma pesquisada lá no Pinterest e aí começa a surgir as ideias do que fazer, de como montar. Então, você pode trabalhar isso. Então, separei aqui alguns elementos. É como se fosse uma colagem, tá? O mood board a gente vai colando, vai colocando os elementos ali, a mesma coisa para qualquer nicho que você vai fazer. Então, separei aqui umas inspirações aqui, ó. Deixa eu aumentar. Inspirações de logotipo. Separei aqui mais ou menos as fontes que eu pensei em usar. Eu separei, como eu já disse aqui, as cores. Eu separei esses posts porque eu gostei das cores de fundo. Ele disse que quer trabalhar com essas cores quentes, então a gente pode trabalhar. Também tem um objeto aqui que são as fontes, né? A tipografia é mais redondinha assim, ela é mais divertida. Então ele disse que quer passar
essa coisa mais divertida também. Então, eu posso trabalhar com essas fontes mais gordinhas, tá? Mais arredondadas, que a gente chama. Por quê? Cada fonte vai passar uma sensação. Então, tem fonte que vai passar mais seriedade, tem fonte que vai passar mais divertido, tem fonte que vai passar mais, assim, mais sério mesmo. Então, você precisa aprender também sobre as tipografias para você colocar. Não vai colocar aqui, por exemplo, uma fonte serifada aqui no seu cliente. Se ele quer passar divertido, uma fonte com serifa. Deixa eu mostrar aqui para você o que é uma fonte com serifa. A gente vem aqui, ó. Por exemplo, ele quer passar que ele quer algo divertido. Aí eu venho aqui e coloco uma fonte com serifa. Vamos lá. Carregando aqui, acho que tá. Pronto, ó. Coloquei aqui uma fonte com serifa. Essa fonte passa divertimento? Opa. Não passa, né? Ela não é uma fonte divertida. Então, essas, tá vendo que eu aumentei? Ela não passa que ela é uma fonte divertida, ela é um pouco mais séria. Então, a gente precisa pensar também quais são os tipos de fonte que a gente vai usar. Então, aqui no meu mood board que eu coloquei as cores, coloquei referências de fontes, coloquei referências de post. Por que eu coloquei essas frutas? Porque as frutas também lembram essa coisa de quente que ele quer. Então, além disso, essas frutas também me fez lembrar, por exemplo, o que minha marca, se a minha marca fosse uma fruta, que fruta ela seria? Então você pode pensar dessa forma. Eu vou utilizar, se minha marca fosse uma fruta, eu gostaria que fosse melancia. Então você pode brincar com isso e ir criando. Quando você menos espera, que você foi juntando os elementos aqui, você já tá ali na cabeça com várias ideias. Pode ser que você use todos os elementos que estão ali, pode ser que você não use todos, igual eu fiz, tá? Então, eu não usei tudo isso, mas isso é para ter uma ideia, que eu queria trabalhar com o amarelo e que eu queria trabalhar também com o vermelho, porque o vermelho ia trazer essa questão do amor, mais uma vez voltando lá no briefing, ele pediu para eu colocar amor. Então, eu trabalhei essa questão do amor, as fontes divertidas, tudo isso é o que tá lá no briefing, tá? Agora, se você não tem um briefing, se é uma marca sua mesmo, deixa eu beber um pouquinho de água. Se é uma marca sua mesmo, você não precisa do briefing, mas aí na sua cabeça, ou você escreve em algum lugar o que você quer criar, tá bom? E aí, vamos lá. Eu pensei em colocar alguns elementos assim de patinha, mas eu acho que é algo que tá já tão na cara, assim, que é pet shop. E aí, mas enfim, coloquei esse elemento aqui pra gente ver como que a gente vai trabalhar. Então, ó, outro post aqui, esse post é de uma outra marca. Geralmente, as marcas de rações para cachorro, todas elas têm essa cor de azul, elas trabalham com essa cor de azul e com esse amarelo forte. Então, é uma coisa meio que marca registrada para pet shop. A maioria trabalha com essas cores. Peguei uma referência aqui de um logo também, ó, tá vendo? Peguei essa referência. E aqui, ó, peguei essa referência, então peguei as referências de fontes, como eu falei, peguei esse cachorrinho que eu achei ele divertido. A gente pode trabalhar futuramente nesse estilo aqui pros posts. Então, eu fui pegando referência. Poderia ter enchido aqui. Na questão, até vou colocar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Na questão, quando ele fala de tons pastéis, então eu peguei algumas referências aqui que eu achei de tons pastéis para esse nicho, tá bom? Então eu juntei tudo isso aqui. E aí eu fui colocando, tendo as ideias do que fazer. Tudo isso usando aquela questão do briefing. Então, juntei tudo isso aqui que eu separei, tinha separado muito mais, mas eu coloquei essa junção aqui para vocês verem. Mas eu fui pegando vários elementos que eu achava que poderia fazer sentido para minha marca, e aí eu fui colocando dentro de uma pasta, tá bom? E aí vamos lá para a terceira etapa. Então, a terceira etapa eu fui buscar mais alguns outros elementos que eu pudesse trabalhar. Então, eu pesquisei sobre brinquedos que o cachorro gosta, quais são as cores. Então, eu vi aqui que tinha uns brinquedinhos meio vermelho, que vende, amarelo, são as cores ali. Tem as cores também, como os animais enxergam. Então, eu pesquisei também sobre isso. Peguei esse elemento aqui porque eu gostei dele, porque eu queria trabalhar
com o logotipo, com algo que me lembrasse a pata, mas que não fosse uma pata de verdade, sabe? Que lembrasse, mas que não ficasse tão na cara, mas quando a pessoa olhar e ela ver que é um pet shop, ela vai lembrar mais ou menos de uma pata, para não ficar tão marcado. É claro, quando a gente trabalha com identidade visual aqui dentro do Canva, a gente não consegue desenhar, como eu faço, por exemplo, no CorelDRAW. Eu posso desenhar um logotipo lá do zero, como eu já fiz para alguns clientes. Mas aqui no Canva a gente não pode. A gente não consegue desenhar e ali vetorizar os elementos, tá bom? Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui dentro. Então a gente vai procurar os elementos que se encaixam ali dentro da nossa marca, tá? Porque a gente não vai conseguir criar um do zero. E aí, aqui eu gostei desse elemento porque ele lembra uma pata, mesmo que ele tá meio desconstruído aqui, mas ele pode fazer sentido para mim. E aí eu pensei também em trabalhar com algum elemento aqui, o que os cachorros gostam. Então eles gostam de bola, então eu fiz essas referências aqui. Busquei mais alguma referência aqui de tons pastéis que ele gostaria de trabalhar, tá? Então eu posso utilizar essas cores também. Então essa é uma segunda etapa também que poderia estar lá em cima, mas funciona ainda como o meu mood board, tá? Então é isso, um resumo aqui, né? Ainda não terminei, tem as outras etapas que eu já vou mostrar, mas até aqui o resumo é buscar referência sobre aquilo que a gente vai criar. Ninguém consegue ser criativo sem pegar referência de nenhum lugar, tá? Então você pode ser muito criativo e as ideias surgirem na sua cabeça, mas você deve ter visto alguma coisa no comercial de TV, você viu alguma coisa no celular e aquilo ali está no seu subconsciente e você vai pensar em criar na sua marca. Então, se você está sem ideia, você vai ter que buscar essas ideias, você vai ter que buscar as referências, seja no Instagram, seja no Pinterest, seja no Google, não importa, você vai ter que buscar essas referências para você conseguir ser criativo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu fui juntando outras ideias que eu fui tendo, aqui já foi melhorando o meu processo ali de criação. Então, de tudo aquilo que eu peguei, eu fui trabalhando aqui já na paleta, definindo mais ou menos a paleta que eu queria criar. Peguei uma outra referência que eu gostei desse verde, ó. Então, eu peguei essa referência aqui para trabalhar. Eu pensei em trabalhar com alguns elementos assim de patinha. A gente pode até trabalhar nisso aqui nos posts, não necessariamente no você, por exemplo, estou apresentando aqui o meu projeto para o meu cliente. Eu falo, ó, eu pensei nessa paleta de cores, eu pensei nessas fontes mais gordinhas aqui, que passam mais divertimento. A gente pode trabalhar com esses elementos aqui nos nossos posts, não necessariamente vai ser um logo ou logotipo do cliente, tá? Então, eu fui juntando tudo aqui. Aí, o que eu fiz? Também busquei referências de elementos. Achei esse gatinho, um cachorro, um coração, porque tem aquela questão do amor, encontrei um outro coração aqui, e aí eu fui trabalhando e buscando mais referências e colocando as minhas ideias. Só que olha a diferença, né? Aqui eu tenho muitas ideias e aqui eu vou diminuindo, vou juntando algumas coisas, vivendo o que vai ficar legal, o que não vai, e vou trabalhando em cima disso. Mas nada sai na minha cabeça do nada. É mesmo essa questão da gente trabalhar a nossa criatividade. Então, para você pode ser criativo. Todo mundo pode ser criativo. Ninguém nasce 100% criativo. Ou tem gente que fala, eu não sou criativo. Se você trabalhar isso, você vai ser criativo. Então, é buscar referências e estudar mesmo. Tá? Então, vamos lá. Outra etapa aqui, né? Então, eu trouxe de volta aquele elemento que eu ainda penso em usar. Eu fiz algumas referências aqui de como eu poderia usar ele. Então, por exemplo, eu posso usar ele aqui com coração, aqui embaixo. Aí eu vou testando aqui para vocês verem que as ideias não surgem do nada. Então, posso trazer um nome aqui, posso colocar tudo isso aqui dentro, trazer aqui para frente. Ó, vamos trabalhar aqui, ó, vou aumentar para ficar melhor para vocês verem. Então, o meu logo, ele pode ficar aqui dentro, que ele simboliza a pata, né, por fora, o coração tá ali dentro, que simboliza o amor, e aí eu posso ter todas essas ideias. E aí, o que eu fiz? Fiz um outro logo também, que é aquele elemento que eu usei ali, que eu falei para vocês que eu peguei lá em cima, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, aqui eu trabalhei já com aquele gato e aquele cachorro. Eu gostei mais dessa ideia. Eu gostei que aqui foi um outro processo, né? O processo do nome, mas eu gostei já do processo aqui dos elementos, do logotipo, porque aqui vai ser um logotipo, não vai ter só o nome.
Então, aqui definindo o nome, eu defini. Ele quer trabalhar com a questão do amor. Ele disse que quer amor. E ele pediu para eu dar uma opção de nome para ele, tá? Então, o que eu pensei? Loves Pet, tá? Então, essa é a minha opção que eu vou dar pro meu cliente do pet shop dele, Loves Pet, tá? E aqui embaixo a gente coloca pet shop só para afirmar mesmo o que a marca é, o que ela representa, tá bom? Então, eu gostei mais desse daqui, é esse daqui que eu vou trabalhar. Pronto, vou esquecer todos esses elementos aqui e vou partir só para esse, que foi o que eu mais gostei. Que aí, como foi que eu criei? Qual foi o processo aqui? Foi aqueles elementos que estão lá em cima e que eu busquei antes, tá vendo? Eles estão aqui, ó, estavam separados. E aí eu fui juntando. E aí eu fui juntando aqui os elementos. Vamos lá. E agora eu coloquei algumas aplicações para mostrar para o meu cliente como que vai ficar a identidade visual dele. Então, eu coloquei em amarelo, eu coloquei em vermelho, coloquei no verde usando o vermelho e um preto aqui, tá? Para ele ver mais ou menos como vai ficar. Mas eu gostei muito dessa ideia do coração e dos pets estarem ali dentro do coração. Pode ser que ele queira trabalhar com esse verde ou não, aí ele que vai definir, tá? E eu posso também utilizar fundos, né? Eu venho aqui, ó. Eu posso colocar esses elementos dentro de fundos. Então, ele pode estar aqui atrás. Esse aqui não vai dar. Esse aqui, por exemplo. Enviar para trás. E aí, quando eu for usar o logotipo do cliente, eu posso usar ele assim, em fundos também, tá? Pode ser o verde. Aqui, ó. E aí, eu vou testando. Eu não gostei muito dessa opção aqui, com verde e com vermelho. Eu gostei mais assim, ó. E aí você vai testando. E aí uma coisa que eu vou falar para você é o seguinte: você criou tudo isso hoje. Não manda pro cliente ou não define a sua marca num dia só. O que você vai fazer? Você definiu tudo hoje, pegou as referências. Aí, aliás, alguns dias você já estava ali juntando as referências. Um dia você senta, junta tudo ali e coloca no seu mood board. No outro dia você vai sentar aqui e vai criar como eu fiz agora. Vai juntar todos os elementos e criar a marca, tá bom? E aí, não manda já pro cliente nesse dia. Deixa esfriando ali a sua cabeça, porque quando você volta, o seu pensamento é diferente, a sua visão vai ser diferente. Pode ser que você olhe e fale, não, eu não gostei disso, eu quero mudar isso, essa fonte poderia ser uma outra, aqui eu acho que é melhor trabalhar o branco, ó, que é melhor trabalhar branco assim, fica mais bonito, fica o amarelinho só ali. Mas pode ser que no processo, naquele dia que você está criando ali, você não vai ter mais nenhuma ideia, você já cansou de pensar, sua criatividade acabou. Então, deixa para o outro dia. Fecha tudo lá, a gente sempre fala para as meninas, fecha tudo, e aí no outro dia você volta. É igual quando a gente vai criar um post. Cria ele num dia, no outro você chega lá, senta para ver se está tudo certo, para conferir, ver se, né, se não tem algum erro, porque mesmo assim, às vezes ainda vai com erro. Então, sempre faça num dia e no outro você revisa. Tá vendo como ficou bem melhor com o branco? Eu gostei mais assim, verde, porque aqui eu posso usar toda a paleta, né? Só não vou usar o vermelho. Mas eu posso mudar esse vermelho para uma outra cor. Então, não gostei do vermelho, não combinou com nada. Eu posso vir aqui e tentar trabalhar com o rosa, tá? Então, eu venho aqui, ó, e tento trabalhar com o rosa. Será que o meu cliente vai gostar se eu colocar a rosa aqui no fundo? Ou eu posso dar essa outra ideia para ele também? Fica legal também? Então, assim, eu vou testando. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e criar também essa amostra aqui para ele, ó. Só eu duplicar, então vou dar o Ctrl+C, o Ctrl+V aqui, e aí eu mostro para ele nas duas opções. Aqui com rosa. Mas aí eu vou ter que justificar para ele o porquê que eu estou usando rosa. Porque cada coisa eu vou ter que justificar, tá? Então, é sempre assim, a gente vai justificar para o nosso cliente por que eu estou usando o verde, por que eu estou usando o amarelo. Então, é aquela questão das cores, tá? Então, a gente vai explicar o porquê de cada cor, a psicologia das cores, tá? Então, você vai explicar, eu estou usando amarelo, porque o amarelo lembra felicidade, porque o amarelo é alguma coisa, se for alguma coisa voltada para comida, aquele coisa de sensação, de prazer. Eu tô usando o vermelho porque ele lembra amor, e ele também é legal para referências do lado tanto romântico, mas alimento também, como mostrei para vocês lá no começo.
que essas marcas são todas voltadas para a alimentação e todas elas usam o vermelho, o amarelo, que traz essa sensação. Como eu mostrei aqui, ó, eles usam também muito amarelo, azul, tá? Então, você vai ter que explicar para o seu cliente, você vai ter que fazer uma outra página aqui explicando, justificando. Você pode até escrever assim, justificativa, justificando, tá? E aí você justifica por que do verde, por que do amarelo, por que do vermelho, por que do rosa, explica cada coisa para ele. Até para ele, quando ele for apresentar isso para o público, o que representa seu logo? Meu logo representa o amor entre os animais, quem ama pet, as cores representam isso, representa aquilo. Então, tudo você vai ter que explicar, tá? Por que você utilizou esses elementos? É claro, quando a gente fala de pet, não é só cachorro e gato, né? Poderia colocar outros animais aqui também, mas aí ia ficar muito, muito cheio. Então, a gente coloca aqueles que são os que sempre estão ali representando o lado do pet, tá bom? Então, trabalhamos com esses dois elementos aqui, tá? Então, aqui eu criei o quê? Eu criei um logotipo, tá, gente? Logotipo, por quê? Porque ele tem elementos gráficos e ele tem texto. Se ele fosse um logo... Opa, vem aqui de novo. Deixa eu bloquear aqui. Então, se ele fosse um logo, ele seria assim, só um nome. Isso aqui é um logo, tá? Isso aqui é um logotipo, tá bom? Então, é assim que funciona, logo e logotipo. São duas coisas diferentes. Pronto, criei minha identidade visual. Aqui eu posso detalhar exatamente por que eu estou usando o verde, por que eu estou usando o amarelo. Então, eu posso escrever aqui nessa página, né? Eu não vou detalhar tanto isso, mas tem a psicologia das cores, é só você estudar mais sobre isso, tá? Eu também tenho aulas sobre isso. Mas vamos lá, próxima página. Fiz uma outra aplicação aqui. Por quê? Lembra daquele... Eu vou mostrar aqui em cima, ó. Uma referência que eu peguei aqui, ó. Eu peguei uma referência de... Nem sei se era de uma empresa ou não, mas eu achei esse logo aqui. Eu acho que nem é de alguma empresa. Mas eu gostei dessa referência dos animaizinhos aqui segurando uma placa. E placa também lembra muito aquela questão do cachorrinho com a casinha e aquela placa penduradinha. Então, por isso que eu utilizei aquela plaquinha. E aí, isso pode ser uma forma que eu vou justificar para o meu cliente por que eu utilizei isso. Ele pode me perguntar, por que dessa placa? E aí eu vou explicar para ele, gente, eu tô no YouTube, tá? Mas se quiserem ficar aí, o link tá na bio. E aí eu posso explicar para o meu cliente o porquê que eu coloquei essa plaquinha, porque plaquinha, ele lembra aquela coisa de plaquinha na casa do cachorro, e aí cria esse movimento aqui, tá? Então, pronto, eu posso mostrar aqui para o meu cliente essa opção de aplicação. Eu posso mostrar essas duas aqui também. Deixa eu copiar e levar lá para baixo. Então, eu posso mostrar isso aqui para o meu cliente, tá? Então, já tem algumas opções aqui para ele. E outra coisa que eu trabalhei aqui é o contorno aqui no coração. Então, eu fiz esse contorno aqui no coração. Tem uma outra forma que eu coloquei aqui, mas que tá em outra cor, mas eu vou mostrar para vocês também. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu baixei aqui a fonte, tá vendo? Baixei ela e trouxe de volta. Já ensinei vocês a fazerem isso, criar a borda, né? Trouxe de volta. Agora a fonte, ela é uma imagem. Então, o que eu posso fazer com ela? Posso vir aqui em editar imagem. Venho aqui em sombra, brilhante. Tá vendo? Aí criou a sombra, clico de novo aqui no tracinho, eu vou aumentar o tamanho da minha borda que eu quero. Eu vou diminuir a transparência, aliás, aumentar a transparência aqui para 100% e diminuir o desfoque para 0, tá? E aqui eu vou alterar a cor, vou deixar branco, tá? E aí eu posso mostrar dessa forma aqui, porque fica divertido. Eu vou aplicar aqui, tá? Sempre aplica, senão fica feio. Então, tá vendo? Ficou bem legal, eu posso apresentar essa forma aqui para ele. Então, aqui nós temos 3 formas e eu posso trabalhar também com a fonte escrito desse jeito, com a bordinha. Tá vendo como foi fácil criar uma identidade visual? Então, primeira coisa, vamos lá rapidinho fazer um resumo aqui. A identidade visual, e aí a gente pega o briefing. Do briefing, a gente vai tirar todas as ideias para a gente criar o nosso mood board, né? Então, eu peguei
todas as etapas aqui. Esse briefing pode vir do meu cliente ou pode ser da minha cabeça, do que eu quero para minha marca. Então, eu quero que minha marca seja alegre, divertida, eu quero que ela tenha cores fortes, quero tons pastéis. Então, tudo isso eu vou colocando no papel e depois eu passo aqui para o Canva, fica até mais fácil. Ou você vai criando aqui mesmo dentro do Canva. Eu quero texturas, não quero, eu quero usar fonte mais sérias, fonte com serifa, fonte arredondadas, e aí você coloca tudo, faz uma colagem, olha fixo aqui pro mood board e fala, isso, é isso que eu quero trabalhar com essas cores. E aí o cliente, quando ele for ver também, ele vai falar, isso que eu quero trabalhar com esses elementos. Não gostei desse elemento aqui, pode tirar ele que eu não gostei. E aí, mas aí quando você for passar pro cliente, você vai justificar, tá? Tudo você tem que justificar, você vai apresentar seu projeto, eu pensei nessa identidade visual, vamos trabalhar com cores fortes, com cores mais quentes, vamos trabalhar com fontes arredondadas, com fontes um pouquinho mais retas aqui nessa parte, vamos trabalhar com fundos, enfim, aí você vai criando, até você chegar numa etapa, tá vendo que eu até criei esse, eu pensei em colocar só um coraçãozinho com a pata, porque aqui dentro do Canva a gente não consegue desenhar, então a gente tem que usar os elementos, e vai procurando aqui, em elementos. Eu procurei aqui, a plaquinha, encontrei algumas coisas que eu queria usar. Essa plaquinha foi a plaquinha que eu usei lá dentro. Eu só cortei ela aqui, fiz um corte dela, cliquei 2 vezes aqui e cortei ela. E mudei a cor também, porque ela me permite mudar a cor. Então, sempre presta atenção se você consegue mudar as cores desse elemento aqui, tá bom? Porque aí você consegue utilizar. Então, usei a plaquinha para criar aquela coisa de cachorro, casinha de cachorro. Fiz algumas aplicações, defini minha paleta, a paleta que eu vou usar aqui. E pronto, criei aqui o meu logotipo. Muito simples, gente, fazer esse mood board e criar identidade visual aqui dentro do Canva. Se você já criou todas as suas ideias, colocou suas ideias no papel, tá bom? Não adianta você chegar aqui, e você ficar olhando para o computador, o que eu vou fazer agora, para onde que eu vou, o que esse cliente quer, como que seria uma marca. Não, você tem que ter ali mais ou menos um caminho a seguir. Então, você vai pedir esse caminho que você vai seguir para o seu cliente, por onde eu devo ir, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que você quer trabalhar, o que você não quer trabalhar. Você gosta de cores? Então, ele vai te passar tudo isso no briefing, aí você vai montar. E aí, eu posso apresentar esse projeto final para ele, ele pode falar, não gostei. Não gostei de nada, eu quero seguir por um outro caminho, mas aí ele já sabe mais ou menos o que ele quer, ele vai falar, não, eu gostei desse verde, mas eu não quero trabalhar com rosa, eu quero outro tipo de fonte, eu não quero elementos, eu só quero o nome, eu não quero o logotipo, e aí vocês vão fazendo os ajustes, tá? Mas, é claro, não vai fazer lá 10 ajustes, faça estipula aí um valor para o seu cliente, geralmente de 3, 2, alterações. E aí eu mostrei aqui para vocês o mood board, vou mostrar, né, na verdade, não mostrei ainda. Vou mostrar esse mood board aqui, que funciona para quem? Para quem é consultora de moda. Então eu vou apresentar para minha cliente que ela precisa usar as cores, que as cores dela são, que é azul, que é esse rosinho mais claro, eu posso criar um mood board aqui de moda. Então eu vou pegar várias referências de foto e vou criar um mood board para minha cliente, vou apresentar para ela, tá? Porque aí ela consegue visualizar mesmo isso, né? Ela não vai ficar só pensando ali como que vai ser as combinações. Então aqui você pode colocar várias combinações, até ia mostrar de uma cliente que me pediu um e-book, que montei um e-book, e aí ela fez algumas colagens assim, eu montei algumas colagens para ela, tá bom? Então, e aí a cliente consegue visualizar como ela vai estar naquela roupa. Então, você pode fazer isso também, tá? Porque é diferente, a gente vai criar uma identidade visual. Outra coisa, você vai criar com uma marca também. Então, uma marca que, eu quero trabalhar com tons mais escuros, afeminados e tal. Então, eu quero que faça essa coisa de feminilidade. Então, você vai separando todas as coisas aqui, igual eu fiz nesse daqui, tá? Então, você pode ir juntando, na verdade, isso aqui é uma referência. Você pode ir juntando vários elementos, tá vendo? Ela pegou vários elementos. Pegou verde, preto. Aqui a gente consegue enxergar mais o preto e o rosa, né? Mas aí é o que a marca realmente ela quer. E aí você vai criando através disso. Eu gostei dessa fonte, a cliente vai falar. Gostei dessa fonte, gostei dessa daqui um pouquinho mais reta. Eu gostei dessas cores. Eu acho que passa uma sofisticação esse preto com rosa. Essa tonalidade de preto, ela é legal. Então, assim, você vai ajustando o seu mood board também, tá bom? E aí você vai criando a sua identidade visual.
Foi simples, tá vendo como eu criei aqui junto com vocês? Tudo junto com vocês aqui, como eu criei, qual foi o processo criativo para eu criar essa identidade visual, tá? Eu não consigo aqui ver. E aí, bom, eu acho que terminamos, né? Eu acho que deu para vocês entenderem como criar uma identidade visual, qual é o processo criativo aqui do mood board, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês queiram ter, qualquer dúvida que vocês estejam, pode me chamar lá no Instagram e a gente se fala lá, tá bom? Então é isso. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês realmente tenham aprendido e aprendido mesmo a usar esse mood board, que tem várias pessoas que utilizam para a gente criar identidade visual e realmente para quem quer ser designer, quem quer apresentar algum serviço, é super necessário para você apresentar um projeto para o seu cliente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa noite para todos.